Já aceitei, já convidei. Olá, Ah, meu querido, agora já finalmente que, já estamos nessa paquera aí há 2 meses, né? não é? Já aqueceu meu coração, já estou quentinha. Muito frio Ah, aí? nossa, nem fala. Hoje fui tomar a segunda dose da AstraZeneca, só aqui nos Bombeiros do Maitá. Só que, ao contrário do primeiro dia, da primeira dose, eu cheguei e já fui direto, não tinha fila nenhuma, né, quando liberaram para os professores. E hoje fiquei 1 hora na fila no frio. Hum, Assim, é um milagre eu estar inteiro, íntegro. Você não está que resfriado, porque bom. foi impacto. Eu não peguei fila, não. Eu fui na primeira vez também, não peguei, peguei um pouquinho, mas assim, eles entraram de 20 e eu fui logo na segunda leva. E da última, agora eu tomei, vão fazer 15 dias, eu cheguei bem, mas eu cheguei cedo e também não estava frio. E aí eu fui logo hoje foi a terceira pessoa a entrar. E aí, nossa, no dia assim que eu tomei, ai, Clementina, eu chorava, assim, porque é uma sensação, né, assim, de pensar assim, nossa, quantas pessoas não conseguiram chegar até aqui, né, e o quanto sacrifício foi chegar até aqui, mas, nossa, gratidão por estar aqui, assim. Aí fiquei pensando nas pessoas que eu conheci, assim, falei, ai, Mas mas tomei, a né? realidade do acesso à vacina reflete muito toda uma contextualização histórica em relação a crenças, em relação a visões, em relação a tudo de errado que acaba influindo, inclusive, na educação, né? Em qual é o Sim, papel da educação, qual é o papel de botar seus filhos numa escola. Isso está sendo tão né? debatido hoje em dia. Né? Então, gente, vocês já sentiram o que essa noite promete, né? Estou aqui conversando com Clementino Júnior, cineasta, doutorando em educação pelo GEASUR, da Unirio, educador audiovisual e ambiental e fundador do Cineclube Atlântico Negro. Então, queria agradecer muito ao Clementino por ter aceito o meu convite, agradecer as pessoas que já estão entrando, as que vão assistir depois dessa live, as que estão chegando. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou pedagoga, sou educadora, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, fiz o mestrado também pelo grupo GEASUR, na Unirio, onde eu tive o prazer de conhecer o Clementino. Hoje eu sou professora, estou como professora na Rede Municipal do Rio de Janeiro e sou uma das idealizadoras do Locus Educação, que surge na pandemia para que a gente não enlouquecesse, porque estava um movimento de muitas pessoas, né, angustiadas, agoniadas, sem ter presas, e aí eu resolvi começar a usar a rede para poder ocupar a cabeça e produzir conteúdo falando de educação, compartilhando as coisas que eu fazia, que até então eu compartilhava com um grupo mais restrito, né? E aí surgiu esse espaço, que é um espaço de troca, de diálogo, e desde que eu pensei no Locus, toda semana eu converso com alguém da área da educação, a educação de uma forma ampla, então tenho conversado com diversas pessoas, psicólogas, criança, mãe de aluno, e tem semana que eu converso com uma, tem semana que eu converso com três, aí as coisas vão acontecendo assim. E aí, antes de eu começar, eu abro a minha janela, que isso nas oficinas presenciais eu faço, porque eu gosto muito de trabalhar também com a poesia, com o texto, e aí eu sempre leio um texto. E aí hoje eu não tinha como não ler esse aqui, que foi um dos que eu li assim nos últimos meses e fiquei muito encantada, falei muito atravessada e falei não, vou ler esse texto. Chama Elefante Branco. Branco é o elefante. Ele não se garante. Aproveitou um instante quando o país distraiu. Suportar o elefante é angustiante. Demônio representante da pátria que o pariu.
alimentam o elefante, o ódio constante, o poder delirante de quem carrega o fuzil. O que fazer com o elefante, nem sagrado, nem elegante, milico não militante, inútil e imbecil? Devolver o elefante, uma besta petante, preferia o distante, vírus itinerante, redundante, tratante, criatura ignorante, que se sente importante e ri de quem feriu. Clementino Júnior. E os desenhos, você ainda desenha, você escreve um negócio desse, que eu já li milhões de vezes. Eu queria decorar isso, mas minha memória não tá boa. Mas eu fiquei assim, falei, gente, ai, tem que ler isso, assim, eu queria ler. Eu queria ler para os meus alunos, eu vou ler esse negócio. Aí quando você aceitou, eu falei, vou ler na live do Clementino. Clementino, como você escreve? Meu Deus, eu adoro ler o que você escreve, as coisas que você escreve. Isso daqui, sabe, assim, quando você lê, e você lê de novo, e você lê, porque é uma coisa de você se sentir, parece que você está falando, assim, está pondo para fora aquilo que está ali, né? Você é demais. Então, eu queria, então, passar para você e perguntar, Clementino, qual é o teu lugar de fala no processo ensino-aprendizagem? De onde você fala, de onde você escreve, de onde você escuta, de onde você nos inspira, nos sacode? É com você. Quero te Nossa. ouvir. Não, ainda estou mexido aqui com a homenagem, não estava esperando, porque eu sei ler justamente. Ah, ih, gente, Lucrécia está aí também, bem-vindo. Então, é, eu acredito assim, olha só, é muito interessante. Hoje estava mexendo no celular, vi a nossa divulgação e você chamou, né, um termo que a gente tem usado bastante, que é a questão do lugar de fala. É, e eu estou para ler num outro grupo de pesquisa, né, tinha umas bibliografias da Bell Hooks para a gente estudar e tinha uns vídeos, e tinha um vídeo maravilhoso da Rosane Borges, que foi aí, inclusive, quem escreveu o prefácio da edição brasileira agora do... Gente, eu esqueço sempre o nome, porque eu fico entre o nome em inglês e o nome em português, é o Raça, Imagem, esse último que foi lançado agora, né? E a Rosane Borges fez uma aula que eu assisti hoje à tarde no YouTube, e que ela fala sobre a questão do lugar de fala, né? Porque era um debate que está dizendo que o lugar de fala acabou sendo um conceito que ficou um pouco desgastado, e aí ela explicou o conceito da Bell Hooks da fala como lugar, assumindo a fala como potência, a fala como de uma coisa que eu vou discutir muito na minha tese, que é a coisa do território, e a questão da escuta, né, que é o fundamental. Então, acho que o nosso papel, porque o fato, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, filha de nordestinos, residente há meio século, pouco mais de meio século, né? Não vou tentar disfarçar. Na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro considerado nobre, o Maitá, das poucas famílias de não serviçais que viveram nesse período aqui. Então, sejam os mais pobres ou sejam vamos dizer, os pretos de classe média da zona daqui do Maitá, praticamente todos nos conhecemos, porque você olhar para o lado já sabe, né, que nem acontece na escola, quando eu estudo no Pedro II, assim como acontece na UFRJ, quando eu ingresso na Escola de Belas Artes. Nos conhecemos todos até hoje. Sabemos quem somos, porque sempre fomos muito poucos. Eu sou de um período anterior às políticas públicas para ingresso no audiovisual. E então, esse senhor preto de Zona Sul, quando vai trabalhar temáticas que sempre foram muito ricas, enquanto filho de nordestinos, enquanto uma pessoa que a vida toda lidou, pelos pais serem da vida artística, lidamos com mesmo assim, digamos, é uma família, poderia ser descrita como uma família tradicional, mas não somos, porque somos uma família preta, de nordestinos, de batalhadores do Rio de Janeiro, mas
mas que lidando com a questão de diversidade de gênero e sexualidade, inúmeras outras questões, mas para eu me sentir como uma pessoa que defende, né, todas as lutas com as quais eu lido no meu cotidiano, eu tenho que ter uma escuta sensível. Eu tenho que me desconstruir o tempo todo, porque as pessoas pretas já têm uma luta pessoal para se fazer ouvir. É tudo sobre a questão, né? A gente lembra de Paulo Freire, né, que está no centenário, né, a questão dialógica, que não é apenas assim um falando para o outro. É o que surge da troca, né? É o que surge dessa escuta sensível. Se nós somos criados num ambiente que da forma como o Brasil foi criado nessa colonialidade, baseado no racismo, sim, por causa do, não existiria país sem a escravidão. O Brasil é fundado na escravidão. É uma coisa que eu gosto sempre de afirmar. O brasileiro, quem é o brasileiro? O eiro é o gentílico de trabalhador braçal. E na língua portuguesa, o único país onde a pessoa natural tem o eiro como gentílico na língua portuguesa é o brasileiro. Ou seja, e quem é o mineiro? Entendeu? Sempre ele está ligado, não é apenas para o nome do local pau-brasil, as Minas Gerais e etc. Então, nós somos, é uma coisa pejorativa, era a forma de xingar os índios e os pretos escravizados, os africanos. Então, a gente já é fundado no racismo e a gente tem que lidar com isso até hoje. Estamos 500 anos, 520 anos depois e as lutas permanecem as mesmas. Nos vemos retrocedendo com nossas lideranças eleitas falando os mesmos discursos. Então, a minha fala como lugar é trabalhar a escuta para que a minha luta não esteja desvinculada da luta dos, como diz o Nego Bispo, dos povos pindorâmicos, que não esteja desvinculada da luta das mulheres. Eu, então, que sou um homem criado numa família majoritariamente feminina, de homem da nossa linha direta, sou só eu e meu pai, né? E só mulheres fortes. Então, não é só aquela coisa de aprender a dar a mão para sair do carro, para descer do ônibus ou etc. É muito mais o valor de reconhecer potência, aprendizado, ouvir, entender a sabedoria, entender a dor delas para eu não evitar a todo momento, enquanto homem, reproduzir essa dor nas minhas relações, seja minha relação com minha esposa, seja na relação com as minhas amigas, seja na relação com minhas alunas e tantas outras questões. E que parece sim, quando eu tenho alunos e alunas e alunos de dentro da diversidade, quando eu tenho as minhas relações em sets de filmagem e tudo, eu poder me sentir como primeira pessoa plural, como nós, e que é uma palavra linda, né? Os nós, né? Aquilo que você amarra, aquilo que você firma, né? Ou então mais linda ainda que é o laço, porque o laço é algo mais delicado, que pode ser solto, porque quando você tem uma relação de proximidade, mas tem a liberdade dos dois lados da relação, pode soltar e ser refeito a qualquer momento. É um poeta. É tudo que você fala, você... Clementino, fala para mim, para gente que está te ouvindo, a relação do cinema com a educação. Assim, eu, segunda-feira, assim, olha, eu adorei ter participado do Cineclube. Assim. Nossa, eu vou assistir todos, porque é uma delícia conversar com as pessoas, a entrega das pessoas nos comentários, né? A Lili, nossa, o Léo estava com tanta saudade, nem eu sabia que estava com tanta saudade de vocês, foi tão bom, né? Foi um momento, a Sônia, eu falei, gente, que lindo foi aquilo, assim, que processo, né? E eu sempre uso muito o cinema, né, na sala de aula, e antes da sala de aula,
quando eu estava na ONG, eu também, a gente era Sala Verde, a gente, em São Paulo, eu cheguei a fazer um projeto que chamava Luzes da Ribalta, e a gente levava cinema para os moradores de rua. A gente começou a fazer isso, a gente não teve fôlego para continuar, mas era assim fantástico. A gente tinha um data show pequeno, comum, que a gente ligava numa banca de jornal, de revista, e projetava uns filmes que, sabe, assim, que era muito legal, porque eu comecei o trabalho, eu trabalhei na Secretaria de Cultura, né, do Uhum. Estado de São Paulo, foi meu primeiro trabalho. E aí a gente tinha essa coisa de querer levar música e cinema para a rua, assim, tirar de dentro das quatro paredes, né? Eu queria que você falasse um pouco essa relação do cinema com a educação. Então, eu vou falar mais da. A minha fala como lugar vai ser a fala do cineclubista, né? Do camaradinho aqui do. Cineclube Atlântico Hum, Negro. Fica invertido aqui no. fica divertido. E o que acontece, essa prática cineclubista, por exemplo, quando ela nasce, aí estamos falando de cineclubismo, segundo pesquisadores, como ele surge com esse formato que é utilizado até hoje, de exibir o filme e promover debate, que é uma coisa muito mais focada do que a relação informal de uma elite que no surgimento do cinema no final do século XIX tem acesso aos primeiros cinematógrafos nos cafés parisienses ou onde eles se estabeleceram, conseguiram comprar suas câmeras e exibir o seu cotidiano com seus serviçais, com suas posses nos clubes para os seus colegas. O cineclubismo surge na França a partir dos sindicatos de anarquistas em 1913. E eles fazem uma iniciativa chamada Cinema du Peuple, o cinema do povo, porque eles tinham a ideia de pegar os filmes educativos que eram herança, assim, eram os filmes que passavam antes das primeiras obras, né, do cinema comercial, esqueci o nome agora da distribuidora, que existe até hoje, francesa, depois eu vou me lembrar. Então eles iam justamente na Cinemateca, né, no acervo dessa distribuidora, pegavam todos os filmes educativos sobre formação política, doenças venéreas, educação sexual, inúmeros debates, levavam para os sindicatos, chamavam as classes populares e faziam sessões de projeção onde eles depois debatiam. Lembrando que isso é período ainda de cinema mudo, ou cinema sem o som sincronizado, porque o cinema sempre teve essa proposta de ter o som, por isso que tinha musiquinha, tinha gente atrás da cortina falando, sempre se tentou botar som no cinema. E essa iniciativa chegou a incomodar o governo francês, só que logo em 1914 chega a Primeira Guerra Mundial e toda a indústria do cinema é voltada para a propaganda de guerra. E assim como toda a mão de obra é levada para a produção armamentista, para essa questão toda. Então, foi uma coisa que surgiu e deu uma estagnada aí de alguns anos e depois voltou de outras maneiras. Nos anos 60, nos anos 50 e 60, com as revoluções políticas no mundo, o cineclubismo volta muito como um espaço de se pensar, né? Um espaço de pensamento, principalmente pensamento crítico. Né? Então, quando a gente pensa que na educação é importante a gente passar um pensamento crítico, não ser apenas as crianças, os estudantes, né, adolescentes aprenderem a coisa toda decoradinha, tudo mais como normalmente os governos querem, né, colocar as pessoas em caixinhas, né, e a gente quer que elas por si só saiam das caixinhas. Então isso passa a ser perseguido. Mas sempre, de alguma maneira, o cinema tem algum vínculo com a educação, mas de outra maneira o cinema sempre teve uma coisa elitista. Sempre foi, eu brinco que o cinema é que nem a Fórmula 1, é uma brincadeira para jovens garotos ricos. E é bom firmar essa coisa do gênero também, jovens garotos ricos.
leiam-se brancos, leiam-se pensando estéticas europeias, pensando como o Brasil sempre teve, principalmente surgiu no cinema na Belle Époque, né, que o Rio de Janeiro, capital, queria ser Paris e os autores pensavam como seus textos iam ser aceitos em Paris e assim por diante. Então, a estética sempre foi pensada dessa mesma maneira. E como é que a gente faz para descolonizar esses olhares, para descentralizar essas narrativas? Iniciativas na história do cinema brasileiro sempre teve. O ciclo de Cataguases, a coisa vai começando a acontecer. Você vê que o cinema novo, todos falam do Glauber, que vem da Bahia, assim como tantas outras figuras importantes da mesma região, como Caetano, etc. Todo mundo vem mais ou menos na mesma época, cada qual no seu terreno artístico. Mas mesmo o cinema novo, por exemplo, quando começa a estourar, você vai ver quem são as pessoas. São ligadas à intelectualidade, à classe média, sim. Mas é Kaká, filho de um grande intelectual alagoano. Você vai encontrar o Luiz Carlos Barreto, o paraibano, toda a galera radicada em Rio, São Paulo e tudo, mas são pessoas que estão vindo com, como todas as migrações, né, de outros lugares, né? É o Brasil com esse nomadismo buscando se reinventar. Então, a descentralização dos olhares é fundamental para fazer a coisa acontecer. E para o Brasil, a partir, por exemplo, do cinema, se enxergar de outra maneira. Agora, essa aproximação do cinema com a educação, eu vejo muito mais radical, através, de alguma maneira, do cinema popular, que, por incrível que pareça, mesmo com respeitando as regras de época, você vê, mesmo num filme de Mazzaropi, que a princípio faz um estereótipo do Jeca Tatu e do Capial, mas ele, a sua maneira, começava a trabalhar temas polêmicos. Né? Poxa, um dos primeiros filmes sobre racismo é Jeca e seu filho preto. E você assiste o filme, é um filme típico do Mazzaropi, não vou dizer que seja um filme perfeito para esse debate, mas ele traz debates muito sérios numa perspectiva mazzaropiana, vamos dizer assim, né? Mazzaropeia, mas a cada época tem a sua forma, a sua linguagem, a sua brecha, né? Para conseguir se trabalhar outros olhares. Eu acho que a educação, para além da gente discutir do comunicação, discutir as coisas do cinema em sala de aula, é pensar mesmo o acesso ao cinema para as classes populares. Como é que isso se dá e o que ela traz de benefício, como se construi esse benefício no acesso. Que a gente sabe, uma coisa é falar de capitais, outra coisa é falar do interior, onde a TV chegou com maior facilidade do que um projetor de cinema. E mesmo quando o cinema chegava, era voltado para mercado, né? Cinema sempre foi mercado. E caro, né? E Mercado caro. Não, até assim, mesmo a gente não tem, assim, meus alunos não têm acesso ao cinema, né? Primeiro porque moram longe de onde tem um cinema, depois porque o cinema é caro, né? Poxa, eu quero assistir 3, 4, 5 filmes no mês. Pesa, né? Não dá, é caro, né? E a gente hoje teve a Cinemateca em São Paulo pegando fogo, né? Eu acabei de olhar agora para ver qual é o resultado disso tudo, mas e as pessoas que trabalham lá já haviam alertado do risco é sempre a mesma história, né? Alertam, sabe o que vai acontecer e a coisa acontece. Qual assim, essa questão qual é o desafio da arte no Brasil de hoje, assim? A gente vai ter, assim, a gente tem um desafio de reconstruir um país, né, pós-Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco disso com relação à arte, com relação ao cinema, que seja, né, mas assim,
Vamos. A gente tem um problema muito sério, Gleice, que o dito cujo, né, o capetão ele é uma consequência de uma construção racista e de uma certa maneira fascista do Brasil enquanto nação. Ele é culpado de tudo que está fazendo, com certeza, mas ele é alicerçado, ele ainda não caiu porque a nação o apoia. Quando eu falo a nação o apoia tanto quem assumiu, botou a cara e até hoje bota a cara. Essa semana eu tive, essa semana não, ontem teve uma amiga de adolescência chocada vindo dizer, sem citar nomes, que tinha divergências comigo, mas que ela ficou chocada com uma brincadeira que eu encaminhei, que alguém fez um meme que dizia que como é, a maior vantagem da medalhista, da Raíssa, é que a gente não teria que caçar no Instagram dela se ela votou no Bolsonaro, entendeu? A brincadeira óbvia é por causa da idade dela, né? Porque o esporte, infelizmente, por ser uma prática... Não, e ela até agora não tem demonstrado ser um perfil completamente diferente. Mas que eu nem estou aqui para julgá-la. Mas eu achei engraçada a forma como foi colocado, compartilhei e a menina veio debater comigo. Eu fiquei pensando assim, e ela falando, que saudade daquele tempo que, independente de raça, cor, opção, a gente andava todo mundo junto, queria estar junto. Eu fiquei pensando assim, porque eu já ouvi esses discursos, eu tenho ouvido de muitos amigos antigos com frequência. Em compensação, minha geração de colégio, gente, eu não estou conseguindo mais ir nos encontros. Alguns vão, de repente, vão assistir aqui na live, mas eu não estou conseguindo ir nos encontros porque quando eu vejo que eu estou cercado de pessoas que apoiam isso e que acham natural, porque eles acham que um cara que assume o seu racismo, que assume publicamente, que assume seu machismo de forma agressiva, ele gosta, não é uma coisa apenas de ser machista, ele gosta de agredir mulheres de todas as maneiras que ele puder, entendeu? Publicamente, que é normal, sabe? Vou até entrar numa linha bem radical. Muita gente assim que teve babá preta, mas que acha que a babá preta é como se fosse da família, é a minha segunda mãe, aquela coisa romântica, mas que não se ofende quando vê a segunda mãe preta sendo ofendida publicamente por aquela pessoa que ele apoiou para estar lá, representando seus ideais. Porque mesmo que seja para combater o que julga ser um outro mal maior, porque esse é um dos fortes argumentos para mantê-lo, né, num discurso raso, mas temos essa situação que ele é uma consequência, ele é uma pessoa que soube sacar muito bem, ele já está há quase 30 anos brincando com isso, testando todos os limites, ele só anda no limite do discurso e no limite da agressividade durante 30 anos. Ele já sabe onde pode esticar a corda e não vai dar em nada, que todo mundo E tem ele teto não de vidro. enganou ninguém, né? Ele não Não enganou enganou. ninguém. Assim, eu lembro, assim, de uma cena que foi foi a cena, assim, acho que de tudo, assim, uma cena que me impressionou. Foi quando ele pegou uma criança no colo e fez uma arma com a mão de uma criança, era uma menininha, e fez ela atirar. Quando ele fez aquilo, assim, publicamente, na frente da imprensa, eu falei, gente, ele não pode, esse homem não pode, né? Ele não pode chegar lá. É impossível que as pessoas achem que isso seja uma postura de um candidato a governar um país, assim, pôr uma arma na mão de uma criança. E depois todo o discurso que ele já vinha fazendo, porque né, estava lá gravado, e depois, né, e homofobia, assim, na verdade ele está validando ainda mais as coisas que já aconteciam, mas que estava sendo, né, freado, e ele validou, então agora sim, eu sou racista mesmo, eu sou homofóbico mesmo, e essas coisas vão acontecendo. E aí tem uma questão, sabe, Clementino, que aí né, vem trazendo para a educação de novo, que eu lembro que na época a gente começou a discutir muito isso. E uma pessoa que eu gosto muito, assim, que vou te falar que eu rompi
assim, eu rompi mesmo. Eu limpei a minha rede social e assim, e foi aquela época que eles usavam muito verde e amarelo, aparecia verde e amarelo, eu ia tirando, assim, sabe? Que eu falava, não quero, não quero, não vou construir, eu não tenho como. O meu lugar, de onde eu estou, é impossível eu manter uma relação saudável com uma pessoa que apoie isso, né? Eu tenho uma filha negra, eu tenho um neto negro, os meus sobrinhos são negros, eu tenho uma relação que sai, né, do que as pessoas consideram o padrão de família ideal, eu quero ter o direito de fazer a minha vida, de ser a minha vida, desde que eu esteja no meu espaço, não esteja invadindo e humilhando e atacando o outro. Eu também não quero ser humilhada e atacada e nem ver a minha filha, né, passando por isso, e meu neto, os meus sobrinhos passando por isso. Então, não dá, entendeu? Não dá, assim, né? E aí a gente estava discutindo, e uma pessoa que eu gosto muito virou e falou assim: não vamos ficar discutindo política, né? Uma pessoa da educação, um professor, assim, de anos, né? A gente não tem que discutir política. Eu falei, a gente tem que discutir. Eu sempre achei, né? Tem que discutir. E agora, Clementina, eu acho que mais ainda, entendeu? A gente tem que discutir a política, a gente tem que conversar política. A gente vive numa sociedade, se a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente. Se a gente não discute, não tenta mostrar a questão, acontece o que aconteceu, a gente está vivendo isso. Como é que você vê essa relação educação e política? Temos que discutir, falando novamente, com a escuta, né? Porque também, assim, uma coisa é acompanharmos a história, acompanharmos a ciência, acompanharmos tudo em diversos olhares, obviamente, não apenas a ciência branca, não apenas a escola branca, etc., né? Trabalhando a escuta, mas entender também que estamos vivendo um neocolonialismo, né? Antes era o colonialismo cristão católico e agora é o neocolonialismo cristão pentecostal. E quando eu digo que é o neocolonialismo é porque o aluno, que a gente tanto desejava que tivesse uma postura crítica, ele não está tendo uma postura crítica porque ele ouve, ele percebe, ele está criando uma visão de mundo, ele chega e diz: por que é assim? Por que é assado? Por que tem que ser dessa maneira? Ele ouve em casa que isso é macumba, ele já vai engatilhado naquela relação que às vezes no território se estabelece, que a sala de aula acaba virando não um espaço de diálogo, mas um espaço de disputa de poder entre o estudante, que às vezes não está conseguindo se relacionar com um determinado conteúdo, e o professor, e o campo de defesa passa a ser chegar e, em cima do que se ouve dentro de casa, em cima do que se ouve em determinados templos, reproduzir de forma rasa certas coisas. Se isso é assim, não presta. Se veio da África, não presta. Se o menino usando rosa, não presta. Ou, assim, mas falando coisas bem bobas mesmo, né? Bem subjetivas. Então, não se identificar, né? Nós temos uma massa nas escolas públicas de juventude negra que não se identifica como gente. Não adianta ver assim, capaz de assistir hoje a Rebeca ganhando a medalha, chorar assistindo aquilo, pedir para o pai e para a mãe para botar no projeto social que tem de ginástica olímpica na Vila Olímpica da comunidade, mas não está indo e não está se vendo como negra, assim como a Rebeca. Está indo porque é a pessoa de visibilidade, que é parecida com ela, mas a visibilidade, ela quer ter a visibilidade no sentido de que a pessoa chegou lá. Ou no máximo vai dizer, é preta, mas aquela coisa, porque tem o discurso da meritocracia. E isso é uma coisa muito perigosa, né, nesse ensino bancário que a gente ainda não conseguiu se desvincular. Essa coisa que prepara para um funil que a cada ano vai fechando uma oportunidade para poucos, para poucos, para poucos, porque lá na frente, quando chegar no tal do Enem, no tal do vestibular, só poucos vão entrar naquelas vagas. E por isso que a questão das políticas públicas é tão disputada a tapas, porque não é uma questão de. Para muitos, não é uma questão de justiça social.
É uma questão de não vou abrir mão de um espaço que julgo meu, sabe? É uma coisa muito cruel. Então é muito. E como se criam contradiscursos em relação a tudo que vem sendo descortinado. Eu adoro, né, coisas que a gente aprende quando está no convívio das discussões do GEASUR, né? Quando o Celso traz aquela fala do Dussel, do encobrimento do Brasil, né? Que o Brasil não foi descoberto, foi encoberto, assim como as Américas foram encobertas, né? No caso, que é a fala do Dussel. Que é isso, você mata a tradição, você mata as possibilidades de constituição de família. Eu, por exemplo, ganhei de presente para fazer a qualquer momento, ainda não tive iniciativa de fazer, exame de DNA para saber minha origem. Aí de tanto que a gente fica estudando, eu fico pensando assim, tá, legal, mas poxa, se os povos aqui nas Américas, se os povos ali na África, e se os povos inclusive na Europa, que teve ocupação moura por tanto tempo em vários lugares que tem a ver também com o trânsito aqui para o Brasil. Qual é a fonte? A fonte é por uma denominação geográfica determinada pelos europeus, quando se fala de quais são as minhas origens no continente africano. E pensando no continente africano, se os povos em Angola tinham a questão do nomadismo, povos que conquistavam os outros, que faziam circuncisão, que faziam não sei quantas práticas para mudar a identidade. Então, como é que eu vou definir a minha origem? Mas isso é porque a gente está estudando muito sobre isso, está buscando informação e tudo, mas algo foi rompido ali no meio. Pessoas pretas não fazem, não perdem tempo fazendo árvore genealógica, fazendo toda aquela pesquisa, porque não existem os documentos. Depois no pós-escravidão, principalmente, sumiram muitos documentos anteriores, mesmo dos documentos de posse, né? Os documentos que nós não gostaríamos de ver, mas que são necessários. Né? Se some com a informação de por que nossos sobrenomes são tais e tais, né? Como é? A toponimia, a gente não tem uma herança para poder investigar. Na verdade, os povos escravizados nem tinham direito a sobrenome. E quando tinham, era o sobrenome de posse da capela da fazenda. Então, como é que você quer que sim, mas eles... Mas como é, o povo preto é o povo mais racista, que não sei das quantas. Gente, isso é uma balela. Isso aí é uma defesa para esconder um pensamento medíocre de quem não está, e muitas vezes esse pensamento vem inclusive de quem não está nesse poder de decisão, não está nesse poder econômico, mas por ser uma pessoa branca, se julgar superior às pessoas pretas, seja de periferia ou até pretas que tenham mais poder aquisitivo do que elas. E esse espaço escolar é o espaço que valida isso. Por que tem tanta fraude? Quando teve essa coisa do apagão do CNPq, eu fiquei pensando assim, por que tem tanta fraude nos diplomas desses caras que estão tentando ocupar essas vagas aí ancorados pelo atual governo? E também por outros, não vamos também botar tudo na conta do governo atual. É uma prática e de repente tem um apagão em tudo que é banco de dados. A Ancine, eu estava com dificuldade para botar um dado na Ancine, porque não está entrando no ar também. A CNPq tem apagão. Cinemateca, que é memória, no galpão, Sim. e o pior, não é na sede, é no galpão, onde guardam as películas e tudo mais. E Biblioteca Nacional já passou por aperto, Museu Nacional teve aquela labareda ainda no governo, sabe? É bem pesada a questão da relação com a memória e faz parte de uma prática mesmo de deu ruim até aqui, o pessoal está se revoltando, não queremos um Haiti, e nem temos vocação para isso, né? Para uma revolução nativa e preta, e eles vão apagando por onde eles podem, tirando a identidade das pessoas para que elas não se rebelem e acabando com suas memórias para que elas não busquem a verdade. Se é que existe Nossa, verdade, né? Verdade é um conceito relativo. é, essa coisa que você estava falando, as crianças na escola, assim, tem umas situações, eu
trabalho, né? Lógico, o tempo inteiro isso. E aí, às vezes, teve uma vez que uma criança, primeiro assim, estava trabalhando a questão da intolerância religiosa, né? Então, tô trabalhando, trabalho todas as religiões, falo de todas elas, e aí, né, e vou fazendo isso, que eu sei o caminho que eu estou percorrendo. Tinha um aluno que tampava os ouvidos quando eu estava falando das religiões de matriz africana. E aí eu falei para ele assim, por que que você está tampando o ouvido? Ele falou, porque isso, eu não quero ouvir isso, eu não posso ouvir isso. Eu falei assim, mas as pessoas, todo mundo ouviu, eu não estou falando só dessa religião, eu falei de todas, né? Eu falei da católica, eu falei da religião cristã, eu fui trazendo, e a gente estava lendo, eu leio para eles o livro da Malala, aí eu pego lá o Paquistão, aí eu venho do Paquistão, e aí chego nessa coisa da intolerância religiosa, né? Por causa dos talibãs, e aí eu vou, e aí chego na onde que eu queria estar trabalhando. Eu falei, mas você é uma aula, eu não estou falando para você mudar a sua religião, não estou falando para você trocar o Deus que você acredita, né? Uma criança de 11 anos já tem esse entendimento, tampa o ouvido, não quer ouvir. Assim, outro dia, uma outra vez, isso não é nessa escola que eu estou, mas escolas por onde eu passei. Uma criança virou para mim e falou assim, quando você está falando sobre a escravidão, isso me incomoda. Aí eu falei assim, por que isso te incomoda? Ela falou assim, porque parece que fica só falando do negro, do negro, do negro, né? A gente tem que ter outras coisas para falar. E Clementina era uma menina negra, né? Uhum. Eu falei assim, mas a gente está falando da história do Brasil, né? A gente precisa falar, vocês precisam saber qual é a história do Brasil. E eles nem tinham história. Esse ano, eu tô aula para o 5º ano. Esse ano entrou história, mas eles não fazem prova para história. Quer dizer, não deveriam fazer prova para nada de uma forma geral, não deveria ter prova para nada. Mas para você, mas como a gente está falando de uma instituição que avalia o português e a matemática, só avalia o português e a matemática, não avalia a história. Então, assim, eles, sabe, e o material que a gente trabalha é totalmente chulo. Nessa turma que eu estou agora, é uma turma muito boa, são umas crianças muito envolvidas. E aí a gente estava falando sobre o porquê da educação, né? Se eles estudam, se eles sabem estudar. E aí eu coloquei no quadro todo o caminho, o percurso da educação formal, que eles não conheciam. Então, da educação infantil até o pós-doutorado. E aí eu fui mostrando quais eram as faixas etárias, e aí eles perguntaram se eu tinha, até onde eu tinha ido. Eu falei, eu estou aqui no mestrado e agora eu vou para o doutorado, e eu fiz 4 pós, não sei o quê. Mas eu falei, mas eu demorei muito para fazer, porque quando eu estava aqui na graduação, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. E eu entrava para fazer a faculdade e não conseguia nunca terminar, porque o dinheiro acabava no meio do caminho e eu tinha que parar a faculdade. E não tinha nenhum projeto social para que eu pudesse usar, me apoiar, né? Porque eu não tinha recurso. Uhum. Aí eu fui trabalhar sobre projeto social, eu fui explicar, aí eu fui falar sobre cota, que eles nunca tinham ouvido falar em cota, aí eu fui falando sobre. Uhum. E aí eu vou trabalhando essa questão da política, porque as crianças precisam entender, né? São crianças de 11 anos, daqui a 5 estão votando, né? Estão dentro de uma família que vota. E aí entender o que é projeto social, entender. E aí eu falei um dia para o menino assim, você vai votar em quem. Não, como é que quando você tiver que escolher, ou sua família tiver que escolher, vocês vão escolher por você ou vão escolher pela professora? Aí ele falou assim: se for você, eu escolho por você. Eu falei: não, porque se você escolher em quem você vai votar por mim, eu estou falhando no meu papel de professor. Eu preciso que você entenda tudo que eu estou te explicando e que você converse na sua casa e vocês saibam escolher. E saibam escolher. E aí eu trabalho com eles, Clementina. O que é fato e opinião? Eu fico no fato e opinião o tempo inteiro, trabalhando em cima das fake news. Vocês precisam averiguar o que é verdade, o que é mentira. Uhum. Porque você não pode eleger um presidente em cima de fake news, em cima de mentira, né? E essa coisa do racismo é tão estrutural. Quando a minha filha engravidou, ela engravidou de uma relação que nem existiu, tá? Assim, ela teve um relacionamento com uma pessoa
que nem é do Brasil, e ela engravidou, ele foi embora, né? Foi para a Europa, o branco, que engravida a menina negra, vai embora, ela ficou grávida. E aí uma amiga minha, professora, a filha dela teve um bebê também. Muito fofo, muito bonitinho. Aí eu mandei uma mensagem para ela: Nossa, o seu neto é lindo, parabéns. Aí ela respondeu assim: Clementino, ah, Gleice, o seu neto também vai ser lindo, porque o pai é branco. Você acredita? Ela me respondeu isso. O seu neto também vai ser lindo, porque o pai é branco. Eu falei: Caraca, que vontade de xingar, entendeu? Ah, pra puta que pariu, vai pro inferno, entendeu? O meu neto vai ser lindo porque o pai é branco, sabe? Que maluca, assim, né? E ele, ele nasceu negro, puxou totalmente a minha filha, a cara dela, né? E aí, assim, ela mandou, ela escreveu, ela nem sabe, tá tão estruturado, né? Tá tão. Que é umas coisas assim que a gente não acredita. Queria que você falasse um Se pouquinho. você xingar, ela ainda vai achar assim que. Mas, gente, eu só queria elogiar. É, Ela ainda vai afirmar, ainda vai afirmar. não, e assim, como você sabe, né? As coisas que a gente ouve, a gente fala, as pessoas não acreditam, assim, sabe? Né, as coisas que eu ouvia da minha filha pequena, assim, as milhões de vezes que eu tive que ir na escola para conversar, para explicar, vamos, né, a criança chegar em casa e as musiquinhas, o cabelo de assolã e o cabelo ruim, entendeu? Por que que você não alisa o cabelo dela? Tanta condição. Nossa, Gleice, mas você tem condições, por que que não alisa, né? E eu trabalhando assim, eu num movimento de, sabe, de pertencimento, de valorização, né? E a minha filha nunca gritou, tem o cabelo afro, e depois isso foi se passando porque meu irmão casou com uma mulher negra e alisava o cabelo e ficava com o cabelo liso. E eu falando, e foi todo um movimento com ela também para ela se sentir pertencente a tudo isso. A minha sobrinha Clementina. Um dia eu cheguei na casa da minha irmã, do meu irmão, a minha sobrinha, ela tinha 3 anos. Ela correu e escondeu atrás da porta. Eu achei que ela estava brincando de pique-esconde e eu fui para encontrar e ela começou a gritar, mas ela gritou desesperadamente e eu não entendi o que estava acontecendo. Aí a minha cunhada falou: Não, Gleice, é que ela não quer que você veja ela com cabelo solto, porque o cabelo dela é um cabelo afro e estava solto, e estava lindo, e ela é linda, ela é maravilhosa. E aí eu falei assim: Como assim? Mas está linda, né? Ah, porque as pessoas falam: Que cabelo é esse, né? Prende esse cabelo, que cabelo é esse? A criança com 3 anos de idade estava se escondendo de mim porque estava com o cabelo solto, sabe? Então, assim, isso vai te atravessando, né? E aí, quando você ouve as pessoas falando, não existe racismo, né? Não, racismo é invenção, tudo é mimimi, né? Que é muito disso, né? Tudo isso é mimimi. Clementino, fala um pouquinho para mim sobre a intolerância religiosa, assim, que Gente, você. é um tema muito amplo, né? Porque alguns de nós até costumam dizer assim que o termo apropriado seria racismo religioso, que é uma coisa assim, você vê uma coisa muito situada é, nas questões que são de origem negra, não necessariamente, porque atualmente, se formos analisar, a religião mais negra do Brasil é o conjunto das igrejas neopentecostais. Conseguiram superar todos, e aí a população negra está em massa nessas igrejas. Nem tanto em postos de liderança. Você saca um Valdomiro da vida para cada 1.000 pastores brancos que estão no topo da cadeia de suas denominações, suas igrejas, ou que se julgam brancos porque já estão com uma lavagem cerebral e aquela velha história, né? Cada um tá para o que te dá mais resposta. Então, mas você não vai ver essas denominações sendo atacadas por serem igrejas negras, porque não são igrejas negras, porque o poder. Agora, quando você pensa assim, mesmo hoje em dia, grande parte das comunidades de candomblé e umbanda serem, em especial do candomblé, serem lideradas por pessoas brancas, mas a origem, né, da coisa do axé, do senso comunitário, é,
que é imperfeito também um pouco por causa do sincretismo. O sincretismo tem lados, tem algumas coisas que se aproveitam bem para manutenção, mas trouxe enquanto organização, né, enquanto centralização de poder, tudo mais, algumas coisas que não estavam na origem, como você vai encontrar se você for para o Benin, para a Nigéria, para outros lugares, nas principais matrizes dessas religiosidades aqui. Então, é o combate assim baseado no racismo. Não é uma coisa apenas porque é uma porque eu não tolero por causa disso, daquilo. E não é porque tem brancos no comando que, né, de alguns terreiros que a intolerância vai acabar. Vai se ampliar, e porque, na verdade, é o que a gente chama de epistemicídio, né? É uma iniciativa e é muito naturalizada. Uma coisa que é muito cruel nessa estrutura racista, fascista e tudo é que esse povo que discrimina e que tem uma reação agressiva, né? Porque, vamos dizer, até uma resistência agressiva. Eu vou muito no discurso do nosso querido Léo Castro, que ele diz que persistentes somos nós, né? Que o, o homem branco, né? A branquitude é resistência, porque eles resistem a aceitar a humanidade de outros que não sejam essa coisa heteronormativa, branca e masculina. Então, esse patriarcado, esse poder é muito cruel. Isso se manifesta. Gente, a religião sempre teve um braço dado, religião enquanto lógica religiosa, sempre teve um braço dado com o poder, sempre teve um braço dado com a organização da sociedade. O Brasil é fundado na religião, diz que o Estado é laico e os próprios evangélicos vão poder jogar na cara, que sempre teve um crucifixo, uma cruz em todo o tribunal, você não entra num hotel, mesmo quando ainda não tinha essa coisa, que não tem uma Bíblia do lado da cama. Então, como é que você vai argumentar? Agora, o que não pode ter é um assentamento, assim, eu cheguei lá no hotel, tudo mais, aí tá um assentamento ali no lado, aí, não, mas aqui é de Oxóssi, eu sou de Exu, eu tenho um quarto com... um apartamento 13, obrigado. Não vai acontecer isso. Vai ser uma coisa muito, muito focada em destruir essa memória. Isso já está plantado há tanto tempo, já foi tentado validar cientificamente. Quando a gente pensa que já se falou há mais de 100 anos que dentro de um plano de clareamento racial, se pensando o branco como gene dominante, né? Que o Brasil estaria livre nesse período que estamos vivendo agora, do problema negro, né? Só não deu certo, só não deu certo nas Américas aqui, né? Mas aí não deu certo, mas essa sobrevivência, da presença negra no Brasil não veio com tranquilidade, não veio sem dor, sem muita humilhação, sem um processo que fica marcado nos corpos por gerações. E quando eu falo por gerações, é aquela situação que um, um jovem que de repente tenha sido hiperprotegido pelos pais para não passar por isso, às vezes quando passa pela primeira vez, vive uma situação fatal, seja de ser criminalizado por algo que não fez, ou para tomar uma bala perdida, ou por levar uma agressão numa abordagem policial, muitas vezes feitas inclusive por policiais negros, mas que não se veem quando estão fardados. O uniforme, eu falo muito sobre isso no último texto que eu publiquei, que eu falei do sentido, né? Que o uniforme não torna todos iguais. Ele tem uma ideia de que é para tirar a desigualdade, mas o uniforme é para determinar realmente a relação com a quem você atende, né? A quem você atende. Então, gente, são muitos elementos, inclusive a discussão. Se a escola fosse realmente livre, fosse uma coisa para libertar a mente dessas crianças,
O uniforme seria algo que poderia ser abolido, para cada um poder se, se vestir da maneira que pode, mas ao mesmo tempo da maneira que se sente bem. Cada um poder se portar, se posicionar dentro daquele espaço da maneira como se sente bem. E quem sabe, dessa maneira, poder assimilar melhor o, o conhecimento que é necessário, porque também já temos uma construção assim que a gente já não está mais para um diálogo de algo tão radical. Radical não no sentido da raiz, deveria ser, né? Mas para uma mudança muito radical na educação. Seria quase o equivalente a gente discutir educação ambiental crítica e desenvolvimento. Como é que. Toda vez que alguém fala que está fazendo isso, é sustentável. Gente, cada vez que eu Sustentável. ouço desenvolvimento sustentável, começa a me coçar todo. Porque entendemos que tem que ter um caminho do meio, inclusive entre o desenvolvimento sustentável e um pensamento ambiental Né? outro, né? Eu estou montando o workshop 5 elementos, né? E aí eu tenho um capítulo que eu estou falando sobre desenvolvimento sustentável, estou falando sobre a, a, os objetivos, né, da ONU. E aí hoje eu estava falando sobre isso, assim, levantando os dados, assim, falei, gente, assim, como é que você vai falar em desenvolvimento, ou é desenvolvimento ou é sustentável, as duas coisas juntas. É uma coisa muito louca, assim, porque não dá, entendeu? Não, assim, é muito complicado, porque os números são altíssimos, assim. É uma caminhada, assim, absurda, né? Absurda. E aí eu estava levantando os números da desigualdade, Clementino, assim, nossa, é muito doido. A gente já está aqui há 1 hora falando, então, assim, para a gente ir encerrando, eu li em um dos textos seu uma frase que falava assim: a palavra como a flecha não volta, mas dependendo do alcance, ecoa. Que palavras ecoam hoje no Brasil? Não são as melhores. E quando eu digo que as palavras não são as melhores, eu até ouso não reproduzi-las. Eu muitas vezes, assim, é natural quando a gente está no nosso posicionamento de mundo, né? Até quando estamos em determinados grupos de WhatsApp, normalmente são grupos progressistas, já acaba fazendo parte de uma determinada bolha. E mesmo nessas bolhas, é, esse pensamento fascista que está tomando conta, esse pensamento de ódio, de desrespeito e tudo mais, acaba tomando conta. Que qualquer questão que dê uma brecha para uma agressividade gratuita de volta, as pessoas já estão com tanto ranço disso tudo que está acontecendo que acabam reproduzindo em seus discursos de protesto um tipo de ódio que é uma armadilha, sabe? E aí você falou dos meus textos, eu separei aqui um que é um pouquinho anterior ao que você e que foi publicado novamente agora, porque normalmente eu publico os textos no Medium, né, na plataforma do Medium, e algumas semanas depois o portal Presença, em português, publica de novo esses textos. E é um texto que eu não achava que ele... Eu achava que ele era dos textos. Eu tento evitar que os textos sejam muito datados, né? Infelizmente, a gente se esforça e a gente vê que muita coisa não muda. E esse texto é O Não Está Ganhando, né? Que é aquilo que a gente recebe toda hora, assim, olha, Eu, entra lá eu no... quase, eu fiquei em dúvida se eu li o Não Está Ganhando ou se eu li o do Elefante. Você vai ler? Lê aí Vou pra ler gente. aqui. Lê para fechar, então. A gente fecha com você, abre com você, abre com as suas letras e fecha com as suas letras. Então vamos lá. Tem a frase do Bakunin que abre, que é o Estado é a negação da humanidade. Vamos lá. Cada voz que silencia, cada vez uma agonia em uma pauta que se instala. Em cada grupo, uma mensagem sobre alguma sacanagem que, se o povo não reage, vai permanecer na sala, isolados, desolados, cansados, indignados e intimados, a dedar numa enquete. Sim ou não? Uma opção, mobilização, atenção, atenção. Atenção está na votação. Não há tempo de pensar em vão. Gente, quem está ganhando é o não. Ogum já venceu, já venceu, já venceu os campos e batalha, não joga a toalha,
É tanto canalha que é surpreendente. Tem meu oponente, tem meu suplente. E é uma fila com tanta gente querendo nos foder que não basta espada ou armadura, fé, coragem e bravura. Afirmar o sim para você, por você e por mim, se no fim, sem qualquer encantamento, aproveitamento ou isolamento, vão passar a boiada. Gente, quem está ganhando é o não. Negação nega a ação diante da distância e da importância de sermos um. Um povo que quer de novo unir o novo ao que deu certo. O que nem de perto é o que está. Do lado de cá pode não ser o sim nem o fim. Só afirmação em cada votação, em cada coração, irmã e irmão, que evitar usar tal palavra não exclui a opção, mas saber que do outro lado tem alternativa, outra nativa, gente nativa, que entende a nação como algo para todos, que no sim vencerão. Para os poucos tolos, retorno à palavra não. Ai, Clementino, gratidão, muita gratidão. Nossa, alguém colocou assim, que bom ler e te ouvir, tio Clemes. É muito bom ouvir você, é muito bom, assim, conversar com você, é de uma grandeza, de uma generosidade, sempre, assim, sempre, sempre, sempre. Queria te Eu que agradeço agradecer, todo o meu. carinho, e é muito importante esse espaço que você está abrindo aqui. Para cima de tudo, que eu sei que é um espaço para a gente se encontrar, pensar. Não estamos buscando os likes, não estamos buscando. Ih, quantos visualizaram? A gente sabe que quando jogamos essa energia, quem tem que chegar junto, vai chegar junto. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser ler, vai ler. Quem nem quer ler, mas vai ser captado pela energia, vai ouvir essa live, as anteriores que você realizou. Você fez uma com a Anne também muito bonita, sabe? Tantas outras lives bonitas que você tem realizado. Esse espaço É, o é o pessoal muito locus, lindo, né? é literalmente o locus para a gente se encontrar e pensar. Os professores precisam, e é muito engraçado, toda vez que eu convido um professor de sala de aula, eles falam assim, mas eu já ouvi isso várias vezes. Eu sou só um professor. Eu falei, você é tudo, você é um professor, você está na sala de aula, está pisando, está fazendo, está transformando. E aí os professores vêm e relatam, né? E muitos falam, Gleice, eu tenho vergonha, eu acho que eu não faço nada, né? Eu falei, como não faz? E aí, aos poucos, eu falo assim, ela fala não hoje, depois de um mês a pessoa fala, eu acho que agora eu vou. E daí eu acho que isso está fazendo muito bem para mim, e eu acho que está fazendo muito bem para os colegas. As lives ficam gravadas, depois a gente percebe que existe um compartilhamento, que existe mais visualização, alguns comentários. O Daniel também teve na live, o Daniel volta, eu brinquei, assim, as pessoas ficam falando, o Daniel tem que voltar para falar das lendas, né? Que ele falou que ele começou a falar das lendas e já não deu tempo, né? Aí o Daniel, você tem que voltar, as velharadas estão tudo querendo saber das lendas, né? Aí o Daniel volta também mês que vem. Mas, Clementina, olha, assim, muita, muita, muita gratidão mesmo, assim. Foi muito Quem bom, sabe mais muito para frente rico. também a gente não faz uma outra rodada aí, expande outros assuntos. Vamos fazer, sempre, assim, sempre é um momento para a gente. Nossa, tem muita coisa para conversar. A gente ficou 1 hora falando, e olha que você está cansado e tomou vacina também para descansar, porque pode ser que você tenha reação. Eu não tive reação nenhuma, mas A de primeira eu qualquer tive, forma. agora eu tô torcendo, só tá doendo ainda o braço, vamos ver o que vai acontecer aí essa noite. Frio, 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 né? Aí, Muito frio. eu tô com medo Ó, assim, né? Porque Valéria já tem um cabelinho branco assim de sair aqui contra a Frozen no lugar dela. é, Vai se transformar. vai. Ó, a Adriana Brasil, que é uma professora também maravilhosa, escreveu Um Espaço Democrático, Reflexivo, Transformador. A Érica colocou Gratidão, Clementino. A Obrigado. Rosana de Almeida também, outra educadora, que lindo. As pessoas que conversa importante. Parabéns por esse momento. Abraços ao mestre Clementino, da Tá. OBS Carioca A Observatório Carioca de Quadrinhos também. Observatório. E Então, aproveitar para informar para quem ainda está aí na live que amanhã eu vou participar de uma outra live, se eu não me engano, deixa eu ver se eu encontro aqui a divulgação.
Acho que está no Facebook. Eu fechei a janelinha do Facebook. Ah, não, está aqui no. Que vai ter uma. Eu vou participar de uma live sobre cineclubismo com o pessoal do Festival Cavídeo, né? Que está acontecendo um festival online. Vai ser no YouTube do Vertentes de Cinema. Então, vou estar junto com a Marialva Monteiro, que é muito importante. Marialva é uma das fundadoras do Cineduc, né, que é um dos projetos pioneiros. Quando a gente falou de cinema e educação, eu ia mencionar o Cineduc, mas ia mencionar também uma iniciativa que tem muito a ver com o que a gente debateu, que correu a baixada toda, que o CECIP organizou na época, né, que era o TV Machambomba, né, que fazia cinema de rua, né, exibia o filme, como é? Produzia filmes com o povo na Baixada, Austin, Queimados, Caxias e tudo, e de noite fazia exibição com as pessoas se vendo, né? Ah, isso é muito bom. E faziam debates, assim, muitas coisas muito legais. Então, quer dizer, muita coisa, o audiovisual é uma janela. A gente não está aqui num debate a partir de um filhote do, do cinematógrafo, né? Já uma versão em pixels. Então, é isso, a gente vai transformando esses dados é, esses dados de luz, né, na telinha LCD, em, em uma forma digital de conhecimento, sabedoria, né? Digitalizando o Freire. Vamos Não nessa. é? Olha só. Clementino, obrigada mais uma vez. Eu que Obrigada agradeço o mesmo. convite. Super cansado aí. Vamos marcar uma outra aí, a gente conversar. A gente pode fazer com mais pessoas juntas. A gente pode chamar o Léo também, né? Chamar o Celso. O Ah, Celso também ficou de já um dia na agenda para a gente estar e conversando. com tela dividida em quatro, o Celso pode botar o Digitmia tocando Não as é? músicas, né? Que não, eles estão fazendo agora umas letras assim muito fortes que disparam vários conceitos, né, da questão da decolonialidade, da educação ambiental, das lutas, projetos bem bacana. Além dele falando, né, o Léo também são maravilhosos. Hum. Querido, Beijo. obrigada. Boa noite a todas, Muito todos e beijo. Boa todas. noite, gente. Obrigada aí por terem participado. Tchau. Tchau, tchau.